que a gente Vamos lá. sabe que fazer o tratamento do tabagismo, né, em geral, a gente entende que, primeiro, falam que a pessoa tabagista ela deve querer fazer o tratamento. Isso também, acredito, até em outras situações da medicina também, né, de tratamentos de saúde. Mas você acha, né, nessa afirmação que o paciente ele tem que querer, por exemplo, fazer um tratamento para o tratamento ter efetividade? E como seria essa ligação entre o médico e o paciente nesse caso? Boa pergunta. Eu acho que alguma coisa a pessoa tem que querer. Na questão do cigarro, por exemplo, é uma questão difícil, porque ao mesmo tempo em que a pessoa tem consciência dos riscos, do gasto, do prejuízo, do desconforto com as outras pessoas, também existe ali uma dependência em vários sentidos, química, psicológica, de hábito, e então ao mesmo tempo a pessoa quer e não quer parar. E eu acho que o médico precisa estar com essa ideia na cabeça, porque não é só uma questão de força de vontade. Eu, em algum momento da vida, mais cedo, né, no começo da carreira, até alguns anos, eu achava que assim, eu tinha que me colocar como... Nunca fui de ameaçar a pessoa, ficar só falando do risco, que ela vai morrer, vai perder a família, não vai ver a família crescer. Mas eu ficava mais numa situação assim, eu vejo se a pessoa já conhece os riscos e me coloco à disposição para quando ela quiser, a gente tá lá para ajudar. Hoje eu acho que vale a pena a gente ser um pouco mais ativo, não incisivo, não pressionar. Eu não acho mais que a pessoa que vai parar de fumar precisa querer completamente parar. Eu acho que ela precisa estar interessada em considerar. Uma pessoa, aí já indo para a medicina em geral, né? Um paciente que não tem nem a intenção de ir a uma consulta, esse paciente que mostra que não gostaria de estar ali, existem formas da gente tentar, mesmo assim, fazer aquela consulta se tornar interessante, se tornar agradável ou promissora de alguma forma, a gente pode fazer essa tentativa, mas se no final a pessoa não quiser, não adianta só o médico querer. Mas hoje eu acredito que mesmo as pessoas que falam ou demonstram não querer, muitas vezes têm ali, se bem trabalhado, uma vontade de melhorar, de ter ajuda. Então, nem sempre o paciente fala que precisa de ajuda ou que quer ajuda. A gente precisa acreditar nisso, mesmo que a pessoa não demonstre. Então, não desistir das pessoas, eu acredito muito nisso. E Marcelo, a gente quando estuda semiologia, né, no Porto, né, principalmente, né, quem estudou semiologia no Porto, não sei, aí na tua formação, qual tinha o Porto, o Porto estava lá. Porto. Era o Portão e agora tem o Portinho, que é só o exame clínico. Não tinha o Portinho na minha época, não. Eu também, só tinha o Portão, né? Nossos alunos agora têm o Portinho, que é o exame clínico, né, mais objetivo, né? Mas eu sempre falo para eles, o livro-texto é o Porto Grande, o Portão, né? Acho que no nosso tempo era capa laranja ainda, né? Capa laranja. O meu foi capa laranja. Eu tenho ele ainda. Isso aí. E logo nos primeiros capítulos do Porto é sobre relação médico-paciente, né? E tem alguns modelos de relação médico-paciente, né? O modelo sacerdotal, né? O modelo colegial, contractualista, né? Você também acredita que existem pacientes para modelos de médicos também? Porque por exemplo, tem médicos que são assim, eu sou mais paternalista e eu acho que você deve fazer assim, assim, assado. Outros que tentam combinar com o paciente, né? Seguir um acordo, né? Com o paciente, mas ele tem um conhecimento que o paciente não tem, né? Sobre a parte técnica, né? Que é o contractualista, por exemplo. Como é que você vê também essa questão, né? Existem pacientes para cada tipo de médico? Eu, para mim, acho que é minha função me adaptar à pessoa que está na minha frente. E eu acho, inclusive, que essa é uma das graças da profissão, porque as queixas, os remédios, os tratamentos, no dia a dia são muito parecidos, né? Então, no dia a dia do pneumologista é bastante tosse, bastante falta de ar, as perguntas acabam sendo parecidas e tal. E um dos desafios e uma das coisas que torna isso mais interessante é justamente você conseguir perceber aquela pessoa que está na sua frente e se adaptar, de certa forma, ao que aquela pessoa precisa. Eu não acho que isso trair a minha verdade, o meu jeito de ser. Eu hoje, como médico, isso foi legal até para a minha vida pessoal, eu consigo entender melhor as pessoas que estão na minha frente e me adaptar um pouco mais a elas,
conforme a necessidade delas. Eu acho até que isso é um desafio maior na vida pessoal do que na vida profissional. Como na medicina a gente tem uma função muito clara ali de estar ali pelo paciente, eu tenho mais facilidade de fazer isso com os pacientes, na vida pessoal acaba sendo um desafio maior, mas a profissão ajuda. Eu não sugiro, é claro que cada médico e cada médica decide o próprio caminho, mas eu não acredito muito que a gente só deva atender os pacientes que de cara combinem com a gente. Eu não acredito no paciente ideal, eu acredito em a gente se adaptar conforme a necessidade daquela pessoa, claro, dentro dos nossos valores, dos nossos limites, mas eu prefiro dessa maneira. Até a questão da autonomia do paciente, né? Quanto que cada paciente quer participar das decisões em relação à saúde. Alguns pacientes, às vezes, vão precisar que a gente seja mais paternalista, no sentido de tomar um pouco mais as decisões. Outros pacientes vão querer tomar as próprias decisões quase que completamente. Eu acho que faz parte da nossa profissão perceber isso e entregar um pouco mais do que o paciente precisa e prefere. A empatia é algo que a gente aprende, a gente desenvolve, pode ser ensinado empatia, pois a gente sempre fala assim que na medicina é muito importante o médico ter empatia, né, pelo paciente ou pela situação que ele está presenciando, né? Como é que você vê essa situação? Pode se ensinar e aprender? Isso aí é um debate grande, né? Eu percebo até em mim que a minha capacidade de empatia varia diariamente. Então, se ela varia, ela é dinâmica, ela é influenciável. Eu tenho muita certeza disso hoje. Então, dependendo do estado de espírito que a gente está, das nossas questões pessoais e de vários outros fatores internos e externos, a empatia muda. Então, eu acredito sim que se ela é dinâmica, ela é influenciável para o bem e para o mal. E aí que está a grande questão que a gente precisa ficar atento, porque questões, então, internas nossas e externas podem tanto aumentar, amplificar nossa empatia naquele momento, como também diminuir, zerar e tornar aquilo um problema. Baseado nisso e em tudo que eu pesquisei, estudei e vivenciei na minha vida como médico, eu acredito que, vamos dizer assim, se a gente não puder ensinar, pelo menos a gente consegue estimular. Mais ainda do que estimular é conversar sobre o assunto, porque às vezes tem algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer na consulta que aumentam muito a chance de dar certo a empatia ou de dar errado. Empatia tem uma grande parte que é emoção, uma grande parte que é razão, e só quando a gente está na frente da pessoa que a gente consegue ver se a gente vai se conectar com aquela pessoa mais de uma forma emocional ou mais de uma forma racional, né? Fazendo esforço mental para se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eu acho que só de conversar sobre isso, né? Às vezes, alguém que nunca leu sobre empatia, nunca estudou empatia, saber que tem um componente emocional, um componente racional, que os dois são úteis, os dois são importantes, que tudo bem um dia você tá menos emocionalmente conectado, desde que você se esforce um pouco mais mentalmente para se colocar no lugar da pessoa. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que dá para ser ensinado e aprendido, mas se não der, pelo menos estimulado, discutido e debatido.